de entender a salvação, a participação de Deus na salvação. Nós estamos especialmente pensando em duas delas. A primeira delas é o arminianismo e a segunda delas é o calvinismo, né? A resposta calvinista. É interessante que vocês observam, hoje nós vamos tratar a respeito da calvinista, mas eu quero recapitular o arminianismo para que vocês possam se familiarizar, até porque o que nós vamos pensar hoje não é um resumo do movimento calvinista, é apenas uma resposta do calvinismo para o documento que os arminianos produziram chamado remonstrância ou protesto, né? A ideia é só responder a esses pontos. Não é um resumo do que é o pensamento calvinista ou o pensamento reformado. Não, 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 não. É só uma resposta a um documento. Então, se os arminianos falam sobre um livre-arbítrio, né, uma escolha livre com base na graça preveniente, o movimento reformado vai responder esse ponto. Se a ideia arminiana é que essa eleição é condicional, né? Deus elegeu as pessoas para a salvação com base nessa graça preveniente, nesse conhecimento prévio daqueles que iriam crer no seu evangelho, dando a eles a possibilidade da interação com a mensagem do evangelho, tanto para crer quanto para recusar. Então, a salvação é única e exclusiva para aqueles que vão exercer esse arbítrio livre e escolher a salvação, com base na sua graça preveniente, mas sim, é essa graça que olha para frente, olha para o futuro e vê quais dos que vão crer em Cristo e por isso elege. Eu quero destacar, como eu já destaquei na aula passada, que a doutrina da eleição ela é tanto reformada quanto arminiana. Não existe, os arminianos não questionam o fato de se há ou não eleição. Ah, mas é muito injusto de Deus esse negócio de que Deus escolhe, Deus elege. Isso não é um ponto de discordância, irmãos. Isso é um ponto de concordância nas Escrituras. O único ponto de discordância, vocês vão ver, é o que Deus usa para eleger. Para os arminianos, é a graça preveniente. É a graça que prevê, que olha à frente e prevê aqueles que irão, por meio da restauração da capacidade do arbítrio livre, escolher a Cristo. Depois nós vimos sobre a expiação geral, de que o sacrifício de Cristo é para todos os homens, possibilitando todos os homens para ser salvo, mas alguns vão rejeitar essa salvação, mas ainda assim esse sacrifício está aberto a todos os homens. E isso nos coloca diante do próximo ponto, que foi a graça resistível. Se Deus respeita o livre-arbítrio, então é possível que, fazendo uso da sua escolha livre, você possa dizer não. Isso tudo é com aquela intenção de Deus respeita a dignidade humana que ele criou o ser humano para ter. Então, ele respeita essa escolha. O homem pode resistir ao espírito. Deus o quer salvar, Deus oferece o evangelho, mas na sua liberdade o homem pode dizer: hoje não, Faro. Igual diziam para o Rodrigo Faro: hoje não, Faro. Igual a gente fala, né, para os testemunhas de Jeová. Quer ouvir a palavra de Jeová? Você fala: hoje não. E por último, aqueles que entendem o evangelho, passam a provar do evangelho. O Armínio ensina, ou tinha certas dúvidas sobre a permanência, a preservação, a perseverança desses santos na salvação, com a possibilidade deles caírem, com base no livro de Hebreus. No entanto, os seus alunos vieram afirmando que é possível sim cair da graça. É possível cair da graça. A maior glória e a maior tristeza de um professor está nos seus alunos.
Armínio era calvinista, Armínio era reformado. Ele disse que algumas coisas ele não conseguia entender e precisava de uma revisão. Aí vem os alunos de Armínio chutando o pau da barraca. Não vai acontecer isso na escola teológica Cristo em Nós. Quem crê, diga amém. Manda um joinha. Isso, uma carinha feliz. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Afinal, somos todos arminianos. Ixi, Não, Jesus. brincadeira. O ponto que a gente retoma é exatamente daqui. Eu acho que aqui ele também disciplina, hein? Queria te falar nada, não. Então, eu vou ter que sair o modo professor e entrar o modo pastor. Afinal, quem é esse bendito Calvino do calvinismo? É importante, eu já fiz questão de frisar isso nas primeiras aulas, de que o movimento leva o nome do João Calvino, não porque o João Calvino criou, meus irmãos. Não, é porque o João Calvino foi o teólogo mais relevante desses ensinos. Eu quero que vocês vejam que João Calvino escreveu muito pouco a respeito de eleição e predestinação. João Calvino, ele se considerava agostiniano. Agostinho escreveu bastante a respeito disso, e João Calvino não tinha muita pretensão de escrever páginas e páginas sobre predestinação, por exemplo. O que mais atraía a João Calvino era a teologia da oração. Ele era conhecido como o teólogo da oração. Ele escrevia muito sobre a forma que nós nos relacionamos com Deus, como deve ser o nosso relacionamento em oração, mas também escreveu sobre predestinação, eleição, bebendo de uma fonte que é o Agostinho. Claro, ele trouxe mais clareza, por ser um brilhante intérprete das Escrituras. João Calvino trouxe mais clareza para esses pontos. Então, o nome que leva o calvinismo não começou com Calvino, tanto que muito do que ele vai trabalhar é Paulo, cartas paulinas. Então, o nome deveria ser paulinismo ao invés de calvinismo. Mas nós temos essa mania de atribuir sempre uma fama a alguém que é relevante, e assim como o arminianismo, nem foi Armínio que fez, mas leva o nome dele, calvinismo o João Calvino levando o nome de algo que ele não criou, mas ele foi um dos excelentes intérpretes desta visão de interpretação bíblica. Mas quem foi ele? Um teólogo francês que auxiliou na explicação da base reformada no século XVI. Martinho Lutero, na Alemanha, tacou-lhe as teses no castelo, revolucionou a Igreja Católica Apostólica Romana, e agora as pessoas começaram a ser atraídas por esse protesto que ele causou. Daí surgiu os protestantes. Martinho Lutero, junto com algumas mentes brilhantes, como Felipe Melanchthon e outros mais, Martin Bucer, começou a espalhar a mensagem do Evangelho de uma forma em que as pessoas pudessem crer. E agora elas precisavam descobrir a forma como Deus quer que elas vivam no mundo. E o movimento reformado começou a trazer essa aplicação, esse ensinamento ao máximo. Lá, João Calvino é alcançado também pela mesma mensagem, e ele começa a expressar a forma como as pessoas devem viver agora. Pense comigo, durante muito tempo a Igreja Católica Apostólica Romana foi deturpando a ideia de religião, reduzindo essa ideia de religião a ser única e exclusivamente dos mais, só pode desenvolver religião, ler as escrituras, quem é chamado para o clero, né? Quem vai ser padre ou quem vai ser um professor de teologia, e a massa não podia ler as escrituras, a Bíblia não era nem no idioma deles, a Bíblia era um livro estranho para eles, certo? Então eles não podiam ler as escrituras, eles iam para a missa, eles ouviam o padre recitar a missa em latim, e só o fato de ir já era o culto a Deus para eles. Agora acontece o protesto, Martinho Lutero começa a explicar e traduzir as escrituras para o alemão,
E o povo agora começa a ler a Bíblia e começa a perceber na Bíblia que o chamado ao sacerdócio cristão é para todos os homens. Isso começa a despertar o interesse de o que eu devo ser, como eu devo ser. Então, é Calvino que vai assimilar essa visão reformada com maestria, e ele começa a expor como deve ser a vida do discípulo de Jesus Cristo, agora, após todos esses séculos e séculos de trevas. As pessoas começam a gostar de ouvir a forma como Calvino ensina e começam a associar as ponderações que ele faz ao chamado calvinismo. Então ele começa a ler as cartas de Paulo e entender, por exemplo, que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. E aí ele começa a ensinar isso, e aí isso começa a se diferenciar do que era ensinado anteriormente. Então começou a associar como se Calvino fosse um contraponto da Igreja Católica. Então, com quem você quer ficar? Com o Papa ou com Calvino? Não, eu sou com Calvino, eu sou calvinista. Eu acredito no que Calvino ensina. Hoje a gente vê isso acontecendo também. Tem o bolsonarista, o lulista, né? Tem o direitista e o esquerdista. A gente assume partidos com muita facilidade. O ponto é que Calvino foi um excelente explicador, um exegeta, um hermeneuta das Escrituras. Eu contei na nossa igreja, quando eu fiz uma palestra sobre a Reforma Protestante, eu contei uma passagem muito importante, né, de que conta da história do Calvino, que ele estava indo para uma cidade na Alemanha, ele estava saindo de uma cidade para ir para outra, para desenvolver ainda mais os seus estudos a respeito, né, da vida cristã, do Novo Testamento, e o calvinismo explodiu, né, explodiu na época. E ele passa por uma cidade chamada Genebra, e tinha um bispo lá, que eu esqueci o nome do bispo agora, se vocês puderem jogarem na internet aí, o bispo pediu para que ele ficasse em Genebra, para que ele pudesse explicar as escrituras para o povo, porque o povo estava em massa crendo, né, no evangelho, crendo no movimento reformado, e eles precisavam de alguém que ensinasse o movimento reformado, o que um reformado deve crer, pregasse e pastoreasse eles. Calvino disse que não podia, porque ele precisava seguir para Augsburgo, eu não lembro o nome da cidade, é uma cidade alemã, ele precisava seguir para que ele pudesse descansar e estudar. E aí esse padre... Guilherme Farel. Isso. Aí Ele não era bispo, mas ele era um reformador. ele vai dizer para Calvino assim, olha, que Deus amaldiçoe o seu descanso. Calvino disse para ele, não posso ficar aqui em Genebra não, eu tenho que estudar, eu tenho que descansar. E ele falou que Deus amaldiçoe o seu descanso, ou Deus amaldiçoe seu estudo, né? Se você negligenciar tão necessidade que tem aqui. Aí Calvino falou, não, eu vou embora. Aí foi para casa que ele estava hospedado, começou a orar, pensar, ele sentiu o peso dessas palavras e se comprometeu a voltar a ensinar para os irmãos em Genebra, e depois ele seguiria a viagem. Enfim, ele não seguiu viagem, ficou por muito tempo em Genebra e se tornou a maior referência do ensino reformado, e por isso vai levar o nome de calvinismo, né? Calvino ser uma pessoa importante do calvinismo. Então isso começou a ser uma realidade, mas eu quero novamente enfatizar que Calvino é só mais um reformado, né? Um excelente irmão com uma capacidade singular de pensar no que diz respeito à vida com Deus, mas é só mais um. Quando surge Calvino, ele começa a desenvolver as suas ideias e começa a ter bastante alunos. Um desses seus alunos se torna o aluno, né, se torna professor do Jacobus Arminius. Quando o Armínio nasceu, Calvino quando Calvino morreu, o Armínio tinha 6 anos de idade, se não me falha a memória. Então, eles não conviveram junto. Não foi João Calvino que ensinou Armínio. Foi um sucessor de Calvino que deu aula para Jacobus Arminius. Então, não tem essa entrelaçada as vidas, sabe? Não viveram junto, não foram colegas de academia. O Armínio era um calvinista, um reformado.
ele só considerava de que alguns pontos na teologia que Calvino expôs precisava de algumas outras observações. E foi o que deu mover ao trabalho dos alunos do Armínio. Começaram a, com muita veemência, contrapor Calvino como se Calvino tivesse deixado algo escapar. E então eles conseguem construir um documento com um protesto, elencando 5 pontos do qual a teologia reformada, especialmente os ensinos de Calvino, precisava ser reconsiderado. A princípio, como eu falei na aula passada, surgiu como um documento de faculdade, né? São alunos de faculdade produzindo teologia, é o que se esperava. Então surgiu como um documento. Mas isso foi ganhando a atenção de alguns pastores, de alguns padres ao longo das cidades e levou, se eu não me engano, 4 anos para chamar a atenção da massa. E quando chamou a atenção da massa teológica, eles começaram a perceber que não era só um documento, que precisava ser confrontado ou pelo menos analisado. Eu já disse isso aqui para vocês, que o sínodo de Dordrecht, mais conhecido como Sínodo de Dort, foi uma proposta de chama eles aqui, chama os remonstrantes, chama os arminianos, para que a gente possa fazer algumas perguntas e eles responder as nossas perguntas, para entender, né, o que eles estão dizendo. Mas os arminianos não quiseram essa dinâmica de por que a gente vai ser interrogado? Como se a gente tivesse feito algo ruim. A história já mostra para nós que esses tipos de sínodos, ou eles terminavam excomungando as pessoas, ou eles terminavam reconsiderando o seu pensamento. A probabilidade terminava mais com excomungação, expulsar da igreja. E eles não queriam se submeter a isso. Tanto que a história vai contar que eles passam uns dias, né, naquele ambiente, mas os calvinistas fazem pergunta, os arminianos não respondiam, ficavam em silêncio, ficavam com atos de rebeldia, digamos assim. Eles não queriam ser submetidos a esse escrutínio do pensamento deles, e então eles acabam liberando os arminianos de participar, dizendo, olha, não precisam participar, pode voltar para casa de vocês, e eles começam a analisar o documento que eles deixaram, que é a remonstrante. E a partir desse sínodo, eles começam a pensar os ensinos que eles estavam contrapondo para ver se eles realmente precisavam reconsiderar ou afirmar. Isso tudo com base naquilo que o movimento reformado já havia produzido de material, como, por exemplo, a Instituta do Calvino. A Instituta do Calvino eu já mostrei para vocês. É um documento que Calvino... tá embaixo de uma pilha de livros ali, não vai dar para pegar. A Instituta do Calvino é um documento em que ele escreveu para contar a base do evangelho para o rei, se eu não me engano... Ai, meu Deus, qual era o nome do rei? James, Rei James. Rei James. Ele escreveu, era uma pessoa muito, muito importante, que queria conhecer mais sobre o movimento cristão, né, o que era ser um cristão. Então Calvino começou a escrever as bases do cristianismo, as bases do pensamento de fé. Por isso até hoje a Instituta do Calvino é citada como um documento de fé, né? Você tem alguma dúvida sobre, sei lá, pecado, você vai na Instituta porque ele já pensou o que é o pecado, o alcance do pecado. É daí que começou a surgir a ideia de teologias sistemáticas, né? Já tinha muitos livros, mas o que Calvino foi sistematizar a fé. O que é o pecado, aonde fala do pecado, qual é a ideia do pecado ao longo de todas as escrituras. Então ele escreve isso, e esse documento começa a despertar muito, muito interesse em continuar o trabalho de sistematizar a fé. Ele também trabalha com esse privilégio de ter sido um formador de igrejas, né? Formador de igrejas reformadas. Como eu acabei de contar a historinha para vocês, havia uma extrema necessidade. Então Calvino se tornou alguém extremamente importante na reforma protestante, até mais do que o Lutero. Até mais importante e relevante do que o Lutero. Eu já disse isso aqui para vocês, eu não sei se foi aqui ou se foi lá na igreja, que eu sou pastor,
que Lutero foi um desbravador que Deus colocou para ele dar a cara a tapa. Mas nem Lutero era a mente teológica, né? O Felipe Melanchthon, Martin Bucer, tinham convicções teológicas muito mais definidas do que o Martinho Lutero, assim como Calvino. Calvino, na Suíça, tinha uma mente brilhante para entender o evangelho, e ele vai se tornando uma referência do movimento reformado lá. Mas, enfim, chega o momento deles questionarem essa ideia da remonstrância. E é nesse momento que a visão, os reformadores, os reformados, aliás, pegam o documento que tinha 5 pontos e descrevem respostas, produzem respostas. Essas respostas vão girar em torno de 3 pontos importantíssimos. Primeiro deles é a depravação total. Né? A depravação total toca sobre a realidade de qual a situação que o homem ficou depois do pecado. Se você quer falar de livre-arbítrio, de liberdade, a gente precisa pensar se há de fato essa liberdade em vista do que é o pecado e qual o impacto do pecado. Então, a resposta tem pilares, 3 pilares, que vai desenvolver alguns pontos para nós. O primeiro deles, nós vamos ver mais à frente, é a depravação total. Se o homem, quando pecou contra Deus, ele foi totalmente depravado, deturpado totalmente, ou se parte dele foi e parte não. Ou se 90% dele foi depravado, mas 10% está intacto. Essa é uma base para iniciar a discussão. Essa é o primeiro degrau. Se a gente começa pela eleição incondicional, que é Deus escolhendo incondicionalmente por meio da sua vontade soberana, ainda assim nós vamos precisar falar sobre o impacto do pecado. Em que momento Deus decretou a salvação dos eleitos? Antes de decretar que esses eleitos cairiam? Entende? Então, o primeiro passo para a gente conversar é sobre essa depravação, e 3 desses pilares vão estar presentes aqui. O último deles é essa expiação limitada. Cristo não morreu por todas as pessoas. Cristo morreu pela sua igreja eleita. Cristo morreu pelos seus eleitos. De modo que toda a obra de Cristo alcançou quem deveria ter alcançado. A ideia de sacrifício eficaz de Cristo. O movimento arminiano vai dizer que Jesus morreu por todos, mas algumas pessoas, por não escolherem a Cristo, o sacrifício de Cristo não vai ajudar muito, porque elas, pelo livre-arbítrio, vão perder essa oportunidade. O movimento reformado diz, não, essa expiação não é ilimitada para todos que quiserem, é somente para aqueles a quem Deus elegeu e deu a fé. Isso é algo que nós vamos trabalhar já já, mas é a partir desses 3 pilares que eu quero convidar vocês para pensar na teoria de resposta à remoção. Até aqui, alguma pergunta? A última eu não consegui ver, porque eu estou tentando dar zoom. É expiação o quê? Limitada. Ou seja, não é ilimitado, é limitado para um determinado grupo de pessoas, uma determinada quantidade, que não sabemos quanto que é, se é pouco ou se é muito. Tá? Porque a gente associa a expiação limitada do tipo assim, 40 mil pessoas. Não, calma. Atualmente no mundo tem 7 bilhões de pessoas, desde o Éden já passou bilhões e bilhões de pessoas, e sabemos que Deus tem os seus eleitos desde a fundação do mundo. Então, nós não sabemos, essa ideia de expiação limitada não pressupõe uma quantidade inferior de pessoas. Vamos começar uma por uma? Vamos lá? Preciso que alguém abra em Efésios 1, 4 e 5. Vai ler o verso 4 e 5. Preciso que outro irmão abra em Romanos 9, verso 15 e 16. Outro Romanos irmão... 9. Isso. Eu quero que outro irmão abra em João 6, 37.
E por fim, outro irmão abre em Atos 13:48. Vou abrir em Atos. Ok. 3 ou 13? Atos 13:48. O documento dos arminianos diziam assim: Deus salva por meio da eleição, ok, mas essa eleição é executada pela graça preveniente. Deus olha à frente e percebe aqueles que irão crer por meio do seu livre-arbítrio, que é parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Deus, quando fez o ser humano, fez a sua imagem e semelhança, e isso significa que ele deu dignidade humana para que a gente pudesse escolher livremente, decidir livremente. Então, a graça preveniente é aquele conhecimento do futuro que Deus tem, e ele olha que aqueles que irão crer o evangelho por meio dessa escolha livre, ele então os elege. A primeira resposta do movimento reformado foi: não, 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 não. O ponto aqui não é nem se a eleição é possível acontecer desse jeito. O ponto aqui é o que vocês estão fazendo com o pecado. Porque o primeiro passo para entender a resposta do documento gerado em Dort é entender sobre qual foi o alcance do pecado na nossa vida. Qual o impacto do pecado para que a gente possa manter essa ideia de que o nosso arbítrio ainda é livre. O pecado consumiu totalmente o ser humano, parcialmente o ser humano. Entende que a resposta do documento reformado começa com uma total depravação, porque é essa depravação que coloca o homem em um estado de morto espiritual. E se você chega do lado de um cadáver e você dá bom dia para ele, o cadáver não vai devolver bom dia, ele está morto. A ideia desde o Antigo Testamento é que mortos não reagem. Mortos não têm reação. O pecado trouxe uma depravação total, de modo que eu ainda respiro, mas espiritualmente, para Deus e as coisas de Deus, eu estou morto. A melhor explicação para isso é quando Deus leva o seu profeta num vale cheio de ossos sequíssimos, sequíssimos. E ele diz assim: pode esses ossos terem vida? Ele diz: claro que não. Ele fala: então profetiza. Ele falou: olha, mediante a sua palavra, eu vou profetizar. E ele diz: ossos secos, mediante a palavra do Senhor. Ou seja, ouça a palavra do Senhor, volte à vida. E aí, por um ato milagroso, ossos sequíssimos começam a se juntar e começam a se rejuvenescer, e começa a vir carne, nervos, veia, gordura, começa órgãos a aparecer e ossos secos começam a se formar pessoas. É claro que isso não é literal. Isso é uma metáfora daquilo que acontece quando Deus restaura o ser humano. O ponto aqui é justamente esse. Enquanto os arminianos estavam dizendo de que Deus salva por meio de uma fé que ele prevê que as pessoas vão ter, o movimento calvinista diz o seguinte: não, Deus não elege porque prevê a fé. Ele concede a fé porque nós estávamos mortos. Não tínhamos condições de ter fé em Deus. Estávamos mortos no pecado. E morto não responde. Deus precisou primeiro dar vida para nós, para depois pudermos responder ao seu chamado. Então, Deus não prevê aqueles que vão crer. Por quê? Ele concede a fé para aqueles que vão crer. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer isso. Estamos mortos no pecado. Agora vamos ler os textos que a gente separou para pensar melhor sobre isso. Bora lá. Efésios 1. Ninguém achou? Eu leio aqui, Efésios 1, o quê? Efésios 1, do 4 ao 5. Vamos lá, meus irmãos. Eu preciso de todos aqui na aula, porque eu tenho muito texto para a gente ler. 4, 5. Achou, minha irmã? Lê aí. Ok. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso?
Não, desculpa. Efésios 1, verso Desculpa. 4. Isso. Há um só Senhor, isso, uma só fé e um só batismo. Não, é Efésios 1, verso Efésios, 4 e verso 5. Efésios 1, Efésios 4. Eu tenho a cabeça que era o 4. Efésios 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos 5. predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só o que Paulo está dizendo, que Deus nos escolheu nele, Deus escolheu a gente dentro dele, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, não tem nenhum momento a ideia de que Deus viu se iríamos crer e então nos escolheu como filho. Ele nos escolheu como filho segundo a sua vontade. Se o arminianismo diz que a eleição é com base na graça preveniente, na graça que prevê, o movimento reformado respondeu: não é Deus vem do futuro. Porque imagina, irmãos, se Deus tem que consultar um futuro para ver se eu vou crer, quem cria esse futuro? Senão o próprio Deus. Deus é quem cria o futuro. Deus é. Ele é o ontem, hoje e o amanhã. Ele não tem alguém criando o futuro para ele ver o que vai acontecer. Ele que cria. Então, o que Paulo está dizendo é, não é segundo uma graça preveniente, é segundo a sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a gente entende que a salvação não é por meio de uma graça que prevê, mas é por meio de uma vontade soberana. Deus quer, Deus decreta que serão salvos pessoas por meio de Cristo. E essa salvação será refletida na adoção. Eu vou adotar alguns destes por meio de Cristo Jesus, segundo a minha vontade. Ok? Próximo. Romanos 9. E Romanos 9 é um dos mais importantes textos para falar sobre essa tensão dessas duas vertentes, porque Romanos 9 fala justamente sobre isso, né? Sobre a rejeição que Deus fez com algumas pessoas. Elegeu umas e outras não. Quem vai ler o 15 e o 16? Sou eu. Lê a partir do 14, então, para dar um impacto maior. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Olha só, a ideia de Romanos 9 é: Deus é injusto por escolher uns e outros não. E o autor de Romanos, Paulo, vai dizer assim: quem consegue apresentar-se diante de Deus e dizer: o Senhor é injusto, o Senhor é injusto, eu mereço a salvação? Que ser humano pode se colocar diante de Deus e chamá-lo de injusto porque merece a salvação e não tem? A ideia de Paulo é: todos merecem a reprovação, porque o pecado é o que condiciona todos ao inferno. Então, a graça de Deus é tirar alguns por meio de sua vontade, seu amor, e colocar no seu plano de salvação. O que todos merecem é a morte eterna, por conta de um livre-arbítrio que Deus deu para nós por meio de Adão. Por meio de Adão. Então, a ideia é de que Deus faz segundo a sua vontade. Ninguém de nós pode dizer que Deus é injusto porque ele escolhe uns e outros não. Porque ele tem misericórdia de quem ele quer, ele se compadece de quem ele quer, assim como ele não tem misericórdia de quem ele não quer. Olha o que diz o verso 17, João Vitor, continua. Porque a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra.
Há várias expressões no Êxodo, dizendo assim: Deus endureceu o coração do faraó. Vocês sabem como terminou a história do faraó? Todos no Egito perdendo seus primogênitos, com a saúde abalada, com a situação financeira bem abalada, porque eles deram ouro para os judeus saírem do Egito, né? Faraó correu atrás deles e morreu junto com o seu exército, afogado. Então, como terminou a história de Faraó? Uma tragédia, que injustiça, porque o próprio Deus endureceu o coração. Tem uma quantidade de porção de textos que diz: e Faraó endureceu o seu coração, como que por um ato de pecado e rebeldia, o próprio Faraó endureceu o seu coração. Mas nitidamente tem no texto dizendo: Deus endureceu o coração do Faraó. É como se o Faraó não suportasse mais lutar contra Moisés, que representava Deus, e se ele dissesse: eu não aguento mais, eu vou deixar eles ir. E Deus faz com que o coração dele seja endurecido, dizendo: não, 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 deixa não. Deixa não, se eu fosse você, eu resistia. Seja mais forte. O ponto aqui é: que injustiça? Ele diz: não, não, que injustiça? Não tem injustiça da parte de Deus em conceder aquilo que todos merecem, né? Aquilo que todos merecem. Então, a pergunta é: se Deus não elegeu para salvação algumas pessoas, por que essas pessoas estão aí? É isso que Paulo está dizendo. Algumas pessoas estão aí porque Deus quer mostrar nelas o poder dele. O verso 22 é justamente essa tensão que os romanos estavam levantando. Se Deus elege alguns e outros não, por que ele deixa pessoas ruins aí na terra? Olha o verso 22, João Vitor. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? E diremos, pois, se Deus tem pessoas que foram preparadas para provar da sua ira? É o grande dilema da dupla predestinação. Se Deus elege, predestina alguns para serem salvos, obviamente o contrário acontece, né? Os que não serão predestinados à salvação já estão predestinados à perdição, à ira eterna. Então, se estão predestinados à ira eterna, por que Deus não dizima logo essas pessoas? Porque Deus suporta com longanimidade. Longanimidade é a capacidade de pensar coisas boas, de ter paciência. Não que Deus vá mudar de ideia com aqueles que ele já decretou a perdição eterna por meio do pecado que nós provocamos. Mas Deus age com longanimidade, porque até na condenação desses, a justiça de um Deus santo é mostrada. Deus disse a Adão: não coma. Adão é o único ser humano que tinha o livre-arbítrio, não tinha o impacto do pecado. Adão não tinha o impacto do pecado, e Deus deu uma ordem clara, que se ele comesse, os impactos disso aconteceria. Quando Adão come, nós nos tornamos depravados. Quais são os dois pontos que nós estamos trabalhando como pontos coerentes aqui? Primeiro deles, que estamos aceitando como coerente, é a ideia arminiana de que há o Espírito Santo, por meio da graça preveniente, permite o ser humano atuar com a salvação, escolhendo ela, participando dela, escolhendo ou rejeitando. O segundo ponto, que é a explicação dessa aula, a gente entende que totalmente depravado foi o ser humano pelo pecado, de modo que a nossa salvação depende exclusivamente de um Deus que, escolhendo a salvação para nós, testifica isso em nosso coração e nos possibilita acordar, viver de novo. Eu era um cadáver, estava totalmente morto no pecado, e agora, porque Cristo tocou em meu coração, eu posso escolhê-lo. Entre esses dois que são aceitáveis, apesar de que o movimento arminiano foi considerado como uma heresia, né, e de um tempo para cá que foi aceito novamente, do tempo moderno para cá, há entre esses dois dois pensamentos muito errados. O primeiro deles é o pensamento do qual Agostinho
escreveu frontalmente, que também levava o nome de um homem famoso, chamado Pelágio. Pelágio ensinava de que, por Deus haver feito o ser humano com essa dignidade que é a racionalidade, a capacidade de pensar, de discernir, isso não seria afetado pelo pecado. O pecado que aconteceu em Adão foi um desvio ético, um desvio moral, mas que não representa um pecado federal. Adão colheu o preço do seu pecado, mas não quer dizer que o pecado passou para nós como uma herança genética, que todos nascem com essa mesma natureza. Apesar de que em algum momento da vida, todos podem apresentar o mesmo desvio moral. Pelágio vai dizer de que não, nós somos bons. A nossa liberdade está totalmente preservada, tendo ainda ou não a possibilidade de você derrapar. A igreja reconheceu que esse ensinamento estava longe, à parte das escrituras. Agostinho escreve para confrontar justamente Pelágio. Pelágio é considerado como um herege porque não há nenhum lugar na Bíblia que vai dizer que o pecado impactou momentaneamente o ser humano. Todo ser humano que nasce pós-Adão nasce com essa herança pecaminosa. Todos pecaram, todo ser humano pecou, todos caíram e todos foram deturpados pelo pecado. Um desejo de ajudar Pelágio foram o movimento, os alunos de Pelágio, o movimento que seguia Pelágio, criou o semi-pelagianismo. E o que é o semi-pelagianismo? Ok, não podemos dizer que o pecado não impactou as nossas vidas. Impactou, mas não totalmente. Vamos supor que o pecado danificou 90%, a gente age pelo pecado. Aliás, a ideia é o seguinte, o pecado contaminou quase tudo, 99% da nossa existência. A nossa vontade, a nossa escolha foi 99% contaminada, mas existe esse 1%. E quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, é esse 1% que ele atinge. E esse 1% é o que nos possibilita dizer sim ao Evangelho. O semi-pelagianismo também foi rejeitado como uma heresia, porque a contaminação não deixou nada de bom em nós. Por isso que, seguindo essa linha, o movimento arminiano também foi considerado como uma heresia, mas de um tempo para cá tem sido novamente pensado, reavaliado, porque a ideia deles difere pouca coisa do pelagianismo e do semi-pelagianismo, porque eles tratam a ideia de que o Espírito Santo, por meio da graça, que concede a restauração dessa capacidade de dizer sim ou não, usando um livre-arbítrio, uma responsabilidade livre que Deus deu ao ser humano. Ainda é algo que é cheio de asterísticos para mim, como professor. Ainda é algo para mim que eu tenho muitos pontos que me impede de colocar o arminianismo como uma doutrina séria das escrituras. Por conta deste ponto, a depravação humana. O que o Agostinho dizia sobre isso? Antes de eu falar sobre Agostinho, quem achou João 6,37? Amém. Eu vou ler. Isso, minha irmã. João 6,37. Isso. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tudo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E aqueles que vêm a mim, eu não lançarei fora. Eu não vou perder nenhum deles. Como que funciona a salvação? A salvação funciona por uma vontade exclusiva de Deus que acende no coração do pecador que antes estava morto no pecado, mas agora, por ação graciosa do Espírito, ele recebe vida de Deus. O cadáver agora é tocado pela vontade soberana, a graça alcança ele e essa graça possibilita ele de dizer, de responder ao Evangelho, dizendo assim: eu sou salvo, eu creio em Cristo, não por minha vontade, mas pela vontade do Senhor. Uma certa feita, conversando com um arminiano, eu gostava muito de entrar nesses debates,
e ele citava para mim o texto dizendo assim, olha, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Ele, aí, Breno, o que Jesus está dizendo? Vinde a mim, né? O Nuna, minha esposa lembra. Ele dizia assim, olha o que o texto está dizendo, ele ficava brincando. Vinde a mim, vinde a mim. Breno, quem tem que vir? É o pecador, não é o pecador? Olha aí, como que você é contra o arminianismo? Eu que tenho que tomar a decisão. Aí eu abri esse texto para ele e dizia assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Eu falava, Nuna, imagina o seguinte, na placa está escrito do lado de fora, entre por essa porta. Escolha entrar por essa porta, vinde a mim. Só que quando você entra dentro do quarto, a parede está escrita, você não entraria se Deus não te trouxesse. Aí a gente ficava nesse debate. Vinde a mim, mas você veio porque o Pai te trouxe. Porque Jesus disse, ninguém vem para mim se o Pai não mandar. Todos que o Pai me dá, esses são meus. E eu não vou perder nenhum deles. A pergunta é, quem o Pai dá a Cristo? Quem consegue crer? Qual é a relação da fé? Como é possível crer? Ah, mas a salvação é única e exclusiva pela fé. Quem crê em Cristo será salvo. Eu concordo, isso é bíblico. A pergunta é, qual é o processo de crer? É você que crê pelo seu livre-arbítrio, então Cristo passa a vir o teu coração? Ou Cristo vem no teu coração, então você crê? São duas coisas importantes que mudam a forma como a gente anuncia o evangelho para os outros. Muda a forma como nós tratamos e se relacionamos com Deus. Se nós estamos entendendo que Deus está sendo impossibilitado por conta do livre-arbítrio das pessoas, como nós vamos manter a soberania desse Deus que diz que quer que todos sejam salvos? A Bíblia diz que Deus é soberano, o que Ele quer, Ele faz. E agora Deus quer que o Breno seja salvo, mas porque o Breno não quis isso, Deus não vai executar aquilo que Ele quer. Então, o soberano não é Deus, sou eu. Se Deus quer me salvar e eu estou dizendo não para Deus, eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou soberano. Então, é preciso que a gente entenda que a resposta do Dort, dos cânones de Dort, trabalhou em cima de, peraí, o ponto não está sobre graça preveniente ou graça soberana. É como você entende o impacto do pecado no coração. Último texto, e aí eu já volto na construção que Calvino tinha para isso. Quem achou Atos 13? É 13:40 aí? 8. 8. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Os gentios ouviram, os gentios se alegraram e creram. Quem que creu? Todos aqueles que estavam o quê? Ordenados. Na minha Bíblia estavam ordenados para a vida eterna. Ordenados. Em outras versões está todos aqueles que estavam predestinados. Todos aqueles que já estavam certos para crer, creram. E os que não creram? Não estavam certos para crer. O que Paulo está dizendo em Atos, e aliás, Atos é um dos livros que fala sobre isso, sobre a graça soberana e a responsabilidade humana, de uma forma muito clara. A ideia é justamente essa. Enquanto por arminianismo, a fé, né, essa eleição, aliás, a eleição, ela vem da fé, né? Ela, tipo assim, quem é os que creem? Quem vai ser eleito? Aqueles que creem. Então, deixa eu ver os que vão crer. Ah, tá. O Breno vai crer, então vou eleger o Breno. Aqui, a ideia é o seguinte, é o contrário. A fé, escreva isso aí no seu livro, na sua Bíblia. A fé não é a causa da eleição. Eu não fui eleito porque Deus viu que eu iria crer. Eu fui eleito porque Deus soberanamente quis. Essa é a mensagem do movimento reformado. A fé não é causa da eleição. A fé é o fruto da eleição. Porque Deus me elegeu, Deus me destinou para crer em Cristo Jesus. Deus que tocou o meu coração para que eu cresce naquilo que eu não estava nem pensando. Eu não estava nem procurando Deus. No meu pecado, eu procurava só o meu eu, só o meu orgulho. Mas
precisou vir o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, confrontar o meu coração para que eu pudesse crer. O ponto que mais se fala, né, e a questão que mais se levanta é, tá bom, Breno, se Deus é soberano na salvação, por que então que eu tenho, vou ser culpado dos meus pecados? Cheguei no inferno, aí eu vou dizer, ué, eu vim para o inferno porque você não quis me salvar? O senhor não quis me salvar, então não posso vir para o inferno. Eu nem tive a oportunidade de querer ir para o céu. O senhor não quis me dar essa oportunidade. O grande dilema está em cima daquilo que nós chamamos de livre agência. Eu sou, entre aspas, livre para decidir. Eu escolhi pegar essa garrafa na mão. Agora eu vou escolher soltar essa garrafa. Os meus amigos diziam, Breno, então você quer dizer que Deus me obrigou a pegar essa garrafa e soltar? Não, você escolheu. Você é responsável pelos seus atos. E aqui que está o X da questão. Agostinho e Calvino, principalmente Calvino, refinou esse pensamento. Eles chamavam isso de livre-arbítrio em duas nuances, uma trivial e uma mais complexa. A ideia é do seguinte: você continua livre para tomar as decisões e responsável por elas. É você que escolhe pegar a garrafa. E se essa garrafa não for minha, outra pessoa. Se a polícia me parar, eu não posso dizer assim, mas eu nem vi que eu tinha pegado a garrafa, eu nem sei o que passou pela minha cabeça. Não, eu sou livre para tomar as decisões que eu tomo e me responsabilizar com ela. Agostinho dizia que o nosso livre-arbítrio, e por isso é uma palavra muito difícil de você entender, porque a ideia de arbítrio vem de decidir. E o que eles estavam dizendo é que justamente essa competência para decidir foi danificada. Calvino vai trocar essa ideia. Ele troca o livre-arbítrio por livre agência. Arbítrio vem da palavra arbitrar, escolher, decidir. Uma partida de futebol só dá certo porque tem um árbitro lá. E o árbitro vai escolher com base à regra. Foi pênalti, não foi pênalti, foi falta, não foi falta. O que Agostinho e Calvino vai dizer é, quando o pecado chegou no mundo, o pecado não tirou de nós a capacidade de agir livremente. Você ainda pode pegar a garrafa, você pode soltar a garrafa, é uma responsabilidade sua. Você pode sair e agredir alguém porque você quer. O ponto que eles vão trabalhar é que a vontade, a moral foi deturpada. A sua agência, o seu agir, ainda é uma escolha sua. Só que a sua vontade é que foi totalmente deturpada. E aí eles começam a falar sobre vontade escrava. Eu sou livre para tomar as ações que eu quero, mas por que eu sou escravo? Porque a minha vontade é contaminada. Então, como o que me comanda não é os meus braços, as minhas pernas, obedecem comandos que o meu cérebro dá. E o meu cérebro, ele é movimentado pelo meu querer, pela minha vontade. É como se eles estivessem dizendo que o pecado impactou no cerne do ser humano, no desejo. Então, eu pego a garrafa e solto a garrafa. Eu fiz isso porque eu quis, ninguém me obrigou. Mas é a minha vontade que está me obrigando a pegar a garrafa e colocar lá. A minha vontade se tornou o meu senhor. E o ponto é que o pecado contaminou completamente a minha vontade. E qual é a vontade daquele que está completamente contaminado? É sempre pecaminosa. Sempre pecaminosa. É por isso que Calvino vai trabalhar mais a ideia não de livre-arbítrio, porque você não escolhe livremente, você está sempre influenciado pelo seu desejo, a sua concupiscência, e todo o seu desejo sempre te afasta de Deus, a menos que Cristo venha e ponha o dedo no seu desejo e conserte a sua capacidade de desejar a Deus. Se isso não acontecer, todo o seu desejo, por mais inofensivo que ele pareça, se afastará de Deus. Esse é o ponto. E por isso o movimento reformado vai chamar de livre agência. Você age livremente.
E aqui está a resposta. Eu vou chegar diante de Deus e dizer assim, não, isso foi uma injustiça. Porque eu vim para o inferno porque o Senhor não quis me salvar. Então é injusto, eu não posso ir para o inferno. E Deus vai dizer assim, mas você fez alguma coisa forçada? Aquele roubo que você cometeu, alguém te obrigou? Você foi contra a sua vontade? Não, eu quis ir. Pois bem, você está pagando por aquilo que você é responsável. Alguém lhe obrigou a você, sei lá, fazer o que você fez? Não, eu fiz porque eu quis. Pois bem, é isso. Você é responsável pelo que você faz. O ponto é que a sua vontade estava contaminada pelo seu pecado. Então, como eu faço para me arrepender? Esse é o ponto. Eu não consigo me arrepender se não for uma ação de Deus. Eu não vou querer nem me arrepender. Você conhece pessoas que estão afundadas no pecado, que sabem que precisa sair do lamaçal do pecado, mas não consegue sair por conta própria. Porque se a salvação fosse fruto de nossa vontade, não existiria ninguém que estaria provando das consequências terríveis do pecado e não iriam querer sair dela. Família sendo destruída, casamento sendo destruído, oportunidades sendo perdidas e a pessoa olhar para tudo isso e dizer, não, eu ainda escolho o pecado. Isso acontece porque o pecado contaminou totalmente os nossos olhos. A Bíblia vai dizer que este mundo está cego. Mesmo que ouça o evangelho, a sua vontade está totalmente contaminada para ir contra Deus. Essa é a ideia do primeiro ponto do cânone de Dort. O livre-arbítrio não existe, porque a sua vontade está totalmente contaminada. Você pode agir livremente, mas vai ser impulsionado por um desejo que está inteiramente contaminado. Te faz estar morto para com Deus. E o que é preciso para isso? Que Deus nos leve o arrependimento. E aqui está a graça, irmãos. Somente Deus pode nos fazer arrepender-nos. E é exatamente isso que Cristo veio fazer como homem. Dar a oportunidade para que os eleitos saiam dessa condição de morto espiritual e por causa de Cristo consigam crer. Por causa do testemunho do Espírito no seu coração, você pode levar a sério a obra de Cristo. Isso torna incondicional, né, a eleição que Deus faz. Deus elegeu segundo a sua vontade soberana. Cristo morreu para que os seus eleitos tivessem a opção de se arrepender, coisa que nós não tínhamos antes. Sem Cristo não havia arrependimento. O sacerdote ficava no templo para expiar os pecados, como o João Vitor pregou ontem, de forma retroativa. Eu cometi um pecado, eu levava um sacrifício para ter o meu pecado que eu cometi expiado. Mas o pecado que eu ia cometer daqui 2 horas, isso eu ia ter que oferecer um outro sacrifício. Porque não foi me dado a capacidade de ter perdão para os meus pecados. Deus me fazia entender isso. Agora, quando Cristo vem, e segundo a vontade soberana de Cristo, ele morre pelos seus eleitos e não só garante o perdão para os seus pecados, mas como a capacidade de se arrepender genuinamente. É essa a ideia sobre essa eleição junto com uma expiação que não é a reveria para todas as pessoas do mundo, inclusive aquelas que vão rejeitar. Isso é uma ideia de expiação limitada, expiação com características muito bem estabelecidas. Cristo morreu pelos eleitos, por todos os eleitos. Cristo morreu e esses eleitos, nenhum deles vão se perder. A ideia de eleitos não precisa associar a ideia de uns poucos e muitos indo para o inferno. Eu não sei a quantidade dos eleitos. Eu sei que Jesus disse que tem muito trabalho, a seara é muito grande, tem muita gente para colher para Deus. O apóstolo Paulo, na igreja, pregando na cidade de Corinto,
Ele pregava, 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 e as pessoas não se convertiam. Ele decidiu, no seu coração chateado, ir embora. Ele disse, eu vou embora daqui, ninguém crê, ninguém quer, ninguém respeita a mensagem do evangelho, ninguém está ouvindo sequer a mensagem do evangelho. Sabe o que aconteceu? Deus apareceu em visão para Paulo e diz, não vai, porque tem muitos dos meus aqui nessa cidade. Observa, não havia ainda conversão, mas Deus estava dizendo que os dele estavam lá. Ou seja, os seus eleitos, Deus os vê como meus. Esses eleitos ainda não tiveram conhecimento da salvação. Eles ainda não foram expostos à graça. Não chegou o momento ainda que o Espírito Santo vai abrir a mentalidade deles para eles terem a conversão e noção de sua conversão, mas Deus já os trata como meus. Olha como ele falou para Ananias e lá para Paulo. Ananias está certo que Paulo é um terrível assassino. Deus chama ele de vaso escolhido. Não, ele é um vaso escolhido. Eu já tenho planos para ele, já. Vou mostrar para ele como é bom sofrer pelo meu nome. Mas Ananias está dizendo, Deus, ele é um criminoso. Deus fala, não, ele é um vaso escolhido. O que Deus faz na salvação é garantir que os seus filhos, aquele por quem Cristo morreu na cruz do Calvário, venham e nenhum deles se percam. Nenhum deles se percam. Exceto quem? Quem lembra desse texto? Judas. Judas. Jesus vai dizer, todos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, exceto o filho do mal, da perdição, que é Judas. Judas veio a Cristo, se tornou um discípulo, mas como a profecia dizia que um deles seria o traidor, Judas era certo de que se perderia. A salvação de Judas estava comprometida, porque um deles deveria ser um agente de Satanás para traição. Vamos aos textos? João 10, verso 11 e 15. Mateus 1, Eu 21. leio. Boa. Mateus 1, 21. Eu vou ler Mateus. Efésios 5, 25. Eu vou ler Efésios. Isaías 53, 11. Cadê o Joe? Cadê a Lília? Cadê a Maquele? Eu leio Isaías, pode deixar. Aí, isso, Joe. Isaías 53, 11. Bora lá, João 10, cadê? Quem achou? João 10, 21, é isso? Sim. Não, perdão, desculpa. João 10, 11 e 15. O 11 ao 15 ou 11 e o 15? 11 e o 15. Certo. Eu sou o bom pastor. O Aleluia. bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 15 agora. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou as minhas vidas pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele começa a falar sobre a ideia. O 14, João Vitor. Eu pulei o 14. Lê o 14 aí. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo é: eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem elas são, e por elas eu dou a minha vida. Ah, mas Jesus morreu por mim e eu não quero ele. Peraí, mas quem foi que falou que Jesus morreu por todos os seres humanos? Eu sei que tem textos que dão essa possibilidade, já já a gente trata sobre isso, mas o sangue de Cristo, a profecia dizia que não seria
desperdiçado nenhuma gota do sangue, todos pelo qual essas gotas foram derramadas, é um sacrifício efetivo, eficaz. Agora, o próprio Cristo está dizendo que a vida dele seria dada pelas ovelhas dele, não por todas as ovelhas do pasto, é pelas ovelhas dele. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Eu dou a minha vida por elas. A ideia de que Jesus morreu por todo o animal do curral é doideira, isso não é bíblico. Jesus morreu pelas suas ovelhas, Jesus morreu pela igreja do Senhor. O ponto que causa muita discussão é como eu acabei de dizer, é o que o meu amigo costumava tentar me tirar do sério, ele ficava repetindo toda vez. O que diz João 3,16? Deus amou todo mundo. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Quem é esse todos, Breno? É todos só os eleitos? De onde você está tirando isso? E aí a pergunta era sempre, ok, então vamos pensar que é todas as pessoas. Quem é que consegue crer? Um pecador consegue crer sem a ação do Senhor? Ah, não consegue. Então, se você acha que é para todas as pessoas, a gente vai ter que reconsiderar qual é o processo para se crer. Eu consigo ir crer sem a ação de Deus? Não. Então, peraí. Na vida de quem Deus vai tocar para crer no Evangelho? Nitidamente é na vida das ovelhas de Cristo. Paulo não vai embora. Por quê? Porque tem alguns nessas cidades que são meus. Você vai conhecer eles em breve. Eles vão crer no Evangelho. Quem achou Mateus 1:21? Mateus 1:21. E Sim. ele dará, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Deixa eu ver se a minha versão tá diferente. A minha versão tá, ele salvará o seu povo dos seus pecados. A ideia aqui é, o nome dele será isso, não, porque ele tem um propósito exclusivo, salvar o seu povo. Nós vamos ver claramente que esse seu povo não se refere aos judaicos, aos judeus, quer dizer. Se refere ao povo que Cristo vai chamar de seu, minhas ovelhas. Olha o que diz Efésios 5:25. Maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Por quem Cristo se entregou? Esses textos que eu brincava com meu amigo. Ah, então é por todos? Então, pera lá, vamos lá. Efésios 5. Jesus morreu por todas as pessoas ou morreu pela igreja? Morreu pela igreja. Quem é a igreja? Uma pessoa que está lá, sei lá, um traficante, só porque ele ora a Deus dizendo, Deus, abençoa as vendas de droga hoje. Ele é a igreja de Jesus? Não. Então, o que precisa para ele ser igreja? Se arrepender. Opa, então como ele faz para se arrepender? Porque ele sabe que ele precisa se arrepender. Por que o coração dele ainda não foi genuinamente arrependido para ele ser um crente em Jesus? E aí sempre terminava na capacidade ou incapacidade que um pecador tem para se arrepender sozinho, sem a ação soberana de Deus. Aqui essa ideia era justamente isso. Essa expiação é limitada. Ela é exclusiva pela ação de Deus no coração daqueles em quem Deus quer salvar. Todos aqueles por quem Cristo morreu, em uma hora ou outra, e eu não sei quando isso se dá, eu sei que algum já nasce tendo noção de que são separados para viver para Deus, como o caso, né, do profeta que diz, antes de você nascer no ventre da sua mãe, você já era meu. João Batista já nasceu com a noção desde pequeno de que era escolhido para um propósito de servir a Deus. O próprio Cristo nasceu tendo noção de que sua vida apontava para Deus. Samuel, desde muito pequeno, já tinha noção de que era uma criança dedicada ao serviço do Senhor. No entanto, você tem pessoas que vão crer depois de muito velhos. Os irmãos de Jesus, né, que se tornaram liderança em Jerusalém, só vão crer depois de velho, depois de Jesus morrer. Depois de 30 anos de idade, Jesus morre e ressuscita, o evangelho começa a ser pregado, então eles passam a crer. Ou seja, eles viram Jesus realizar tantos milagres e eles não creram.
Mas depois que Jesus morre e ressuscita, o Espírito Santo desce, então eles passam a crer e se tornam até mesmo referência de liderança espiritual em Jerusalém. Ou seja, em que momento essa ação de Deus vai alcançar as nossas vidas, eu não sei. Eu sei que em alguns textos isso fica muito claro de que a oferta do evangelho é posta para todo ser humano. Jesus diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Ok. Só que o texto tem continuação. E todos os que. E aí? Em meu nome? A irmã Iraci vai tentar. Creio. Todos os que creem, minha irmã, pastor Iraci. O ponto é, quem que consegue crer? Ide e pregai o evangelho. E todos que creem será salvo. A pergunta é, Jesus, quem consegue crer? Aqueles de quem o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem são esses que o Espírito Santo vai converter? Não sei. Por isso, como calvinista, eu prego para todas as pessoas. As pessoas já acham que tem esse pensamento calvinista de que como é Deus quem salva, é Deus que faz tudo, eu não vou fazer nada, eu não vou evangelizar, eu não vou falar da palavra de Deus. Mas isso é totalmente o contrário. Se eu creio que é Deus que age na salvação, eu olho na cara do traficante e digo assim: olha, eu prego o evangelho para ele, porque eu não sei se é aquele dia que o Espírito Santo vai encurralar o coração dele para ele mudar de vida. Se eu ficar associando a mensagem do evangelho para que ele use o livre-arbítrio dele e ele ouça eu com carinho e considere a Cristo, ele certamente ele vai sempre escolher o pecado. O porquê para mim isso é bíblico e faz muito mais sentido do que qualquer outra versão, porque isso dá nas mãos do Senhor todo o poder da salvação, como de fato tem que ser. E isso me impulsiona a pregar até para o mais perdido que eu vejo na rua ou que se depara comigo. Não importa o quão destruído está a vida dele, o quão lambuzado no pecado ele está. Se ele passar no meu caminho e eu tiver a oportunidade, eu vou pregar o evangelho para ele. Porque eu sei que Deus já tirou irmãos meus da lama. Deus já tirou irmãos da fé nosso da lama. Deus já tirou conhecidos nossos do fundo do poço, que nós olhávamos e dizia já era. E por que eles saíram de lá? Porque o Espírito testificou no coração deles da graça, do arrependimento, do juízo. E então eles começaram a olhar para Cristo de um modo que nunca olharam. Deus é esse que a opera. Ele morreu pela sua igreja, e a sua igreja vai vir ao seu encontro, ele trará ela ao seu encontro. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus reconciliou consigo mesmo a sua igreja. Não foi a igreja que caiu em si do erro que cometeu, foi o próprio Deus que fez as pazes entre nós e ele. É uma ação do próprio Deus. Por último, antes de passar para o João Vitor, Isaías 53:11. Cadê você, Joe? Ô, meu irmão, tá aqui, ó. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo ficará e muitos levará a iniquidade deles. Olha, a minha versão está um pouco mais fácil de entender. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Aqui é uma profecia messiânica, de que Jesus vai pagar um preço caro, o seu trabalho vai ser penoso, morrer na cruz do Calvário por pessoas que antes de ter o Espírito vão, sabe, condená-lo, humilhá-lo, mas depois o Espírito descer, esse meu servo, o justo, verá o fruto do seu trabalho. Verá as pessoas sendo convencidas pela graça irresistível e voltando a Deus. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Por quê? Porque as iniquidades dele ele levará sobre si. Então os pecados dele serão pagos e isso possibilitará, por meio da ação do Espírito, eles conseguirem se arrepender e crer em Cristo. E esse é o fruto do trabalho de Jesus.
A oferta do evangelho, a pregação do evangelho tem que ser universal. Tem que pregar para todas as pessoas, para o preto, para o branco, para o indígena, para o da Umbanda, o islâmico, o judeu, até mesmo para crente tem que pregar. Mas a verdade é que a redenção, a salvação, ela é eficaz na vida daqueles em que Cristo, por meio do Espírito, põe a mão e tira do pecado. Eu não sei em que momento isso acontece na vida das pessoas. Por isso eu devo pregar o tempo inteiro. O tempo inteiro. É somente a graça de Deus que confronta a nossa depravação total e faz o que Ezequiel, se eu não me engano, viu acontecer. Como ossos secos voltou a ser gente. A resposta é pela palavra de Deus. Imagine Deus dizer, e aí, Ezequiel, como que agora você está vendo um exército aí na sua frente? Será tudo osso seco? A resposta dele é, a culpa é sua. Foi o Senhor que falou. O Senhor deu a ordem. E então, pela sua ordem, quem estava morto voltou a ser vida. É isso. Eu estava vivo em Adão, mas quando eu pequei em Adão, os meus olhos se fecharam para Deus. Eu ainda tenho a capacidade de fazer coisas que, na minha concepção, é o que eu quero, mas esse meu querer só me leva a pecar contra Deus. Seja de modo escancarado, com alguém que faz um mal deliberado, ou seja de modo mais secreto, por uma motivação pecaminosa do coração. Fazer para se exibir, para se orgulhar, fazer para se mostrar para os outros, fazer para humilhar outras pessoas. Enfim, o coração é orgulhoso de um modo que só a gente sabe. Deus, ninguém viu, mas você sabe que foi pecaminoso. Ninguém viu, mas Deus sabe que você cobiçou, que você, sabe, fez por avareza. Deus sabe que foi gula. Ninguém sabe, mas dentro do seu coração você sabe e Deus sabe. Eu não consigo ver o coração de nenhum de vocês. É diferente para Deus. Deus vê o coração. Lembra de Davi, né? Samuel foi Samuel? Samuel foi ungir um rei da casa de Jessé. Ele olhou para o primeiro e disse assim: "Meu Deus, tem cara de rei esse menino. Cara de rei, jeito de rei." Deus fala: "Samuel, eu não vejo como você vê, eu olho o coração. Esse aí não tem coração de servo. Mas ele tem cara, Senhor, ele tem jeito. Ele fala igual um crente." E Deus vai dizer assim: "Não é crente." Não obstante, a gente se confunde distribuindo salvação para os outros por conta da performance. Lembra daquele camarada que vai chegar diante de Cristo dizendo: "Em seu nome eu preguei, curei, eu era ativo na igreja, eu levei um monte de gente", olha as aspas aqui nos meus dedos, ó, "eu levei um monte de gente para Jesus", e Jesus vai dizer: "Mas eu não te conheço. Aparta de mim, você é um iníquo. Aparta de mim, você que pratica a iniquidade." E o que é a obra da iniquidade? É você não conhecer o Cristo por quem você trabalha. Isso é iníquo. Você pregou e pregou o evangelho, você expulsou demônios, isso é obra do evangelho, mas você não me conhecia, você não cria em mim. Você era um joio no meio do trigo. Os trigos estão todos aqui, mas como você é um joio, você se preocupava apenas com a performance. E é por isso que você não entendeu que a sua pecaminosidade não estava apenas na ação da sua mão, mas estava na sua vontade contaminada. Em momento algum houve um novo nascimento para a sua vontade ser neutralizada. Você simplesmente achou forma de mascarar ela para ninguém ver. Claro que isso é uma metáfora, não. Como é o nome, gente? Uma parábola. Isso é uma parábola. Parábola é uma história criada, mas que pode ser real, que Jesus conta. Mas esse é um cenário que vai acontecer no dia do juízo. Pessoas que se convenceram e não se converteram vão achar que têm acesso à eternidade, quando na verdade entrará na eternidade aqueles que foram convertidos pelo Senhor, não apenas convencidos. E tem diferença dos convencidos para convertidos. Efésios 2, quem estava no Efésios, volta um pouquinho, leu o Efésios 2, do 1 ao 5. E vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Olha nos só. quais
os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso, pode ler o 3, meu irmão. 3, o 4 e o 5. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por Amém. causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Olha a teologia de Paulo a respeito da nossa salvação. Você estava mortos, queridos, ele deu vida. Vocês estavam seguindo o curso do mundo, o curso da carne, o curso do pecado. Qual? Viver pelos sentimentos. E isso estava cada vez mais distanciando vocês de Deus. Então, o que aconteceu? O que aconteceu para essa mudança drástica? Ele deu vida. Ele veio e fez com que você abrisse os seus olhos, que estava fechado. Então, esse testemunho que Paulo está dando da nossa salvação é: você estava morto, morto não responde, morto está morto. Você estava morto nos seus delitos, nos seus deslizes e no seu pecado. Só que você não percebia. Por que não percebia? Porque você estava andando. Você estava seguindo um curso, o curso dessa vida. Só que você achava que isso não era morte. Por quê? Porque eram os seus desejos que você estava seguindo. Eram as suas vontades que você estava seguindo. Isso estava possibilitando você a ser um alvo da ira de Deus. Deus olhava para você como um filho de desobediência. O que mudou é ele te amar. E ele te amar fez com que Deus escolhesse você para que o que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário caísse sobre você. Ele te deu vida. Você não pediu vida. Você não pediu, ele deu. Ele não dá para quem pede, ele dá para quem ele quer. Ele é o Senhor e o agente. Pela graça, e a graça é um dom de Deus. Pela graça vocês são salvos. Por que eu estou dizendo isso? Para sustentar o quarto ponto, da qual o movimento de Dort vai confrontar a ideia arminiana, dizendo: não, você não consegue resistir a Deus. Você não consegue, a graça é irresistível. Porque os arminianos diziam que por Deus ter nos feito com esse livre-arbítrio, Deus garante essa dignidade a ponto da gente escolher a ele. Ah, porque Deus não quer robôs. Se Deus feriu o nosso livre-arbítrio, Deus vai estar desrespeitando sua justiça, porque ele vai estar nos obrigando a ser servo dele. Não, isso já aconteceu no pecado. O pecado já deturpou a nossa liberdade. Alguém de nós consegue viver sem pecar? Sem passar um dia sem cometer pecado? Não. Por quê? Porque a nossa vontade, a nossa moral está escrava do nosso desejo pecaminoso. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que é um corpo de morte. Nem mesmo os crentes conseguem se livrar da herança pecaminosa que nós temos. Por quê? Porque o pecado está o tempo inteiro lá. Paulo diz que é um corpo de morte, me puxando para a morte. E por que eu não vou mais para a morte? Por que eu já não volto para a velha vida? Porque Cristo agora está equilibrando o jogo. O Espírito Santo que habita no coração daquele que creu em Cristo é um prêmio, é um selo da salvação. Como o apóstolo Paulo vai dizer, ele nos selou para a salvação. O que é esse revestimento, esse selo do Espírito Santo? É um lembrete divino de Deus no nosso coração, dizendo: eu vou te salvar no dia final. Mas qual é a garantia? Eu vou colocar o meu espírito dentro de você. E quando chegar o dia do juízo, ao olhar para você, eu vou ver o testemunho que o Espírito está dando no seu coração de crer em Cristo, e isso vai te colocar para dentro da eternidade. Ninguém vai precisar convencer a Deus se merece ou não merece a eternidade. Deus vai olhar para o selo que está no nosso coração, da qual Cristo colocou. Cristo em nós, a esperança da glória, é assim que Paulo vai dizer. Cristo em nós é a garantia de que nós seremos salvos.
Então o testemunho do Espírito Santo, ele passa a ser a garantia de que Cristo não vai mudar de ideia na eternidade. Observa que um homem morto não responde, mas Deus, por meio do seu Espírito, faz um cadáver voltar a viver para que este possa interagir com o seu amor e graça. Deus vivifica soberanamente o cadáver, o pecador, aquele que está perdido. Gente, isso é graça de Deus. Isso não é teologia para, sabe, favorecer uns e outros não. Isso é ensinamento da Bíblia para revelar o amor de Deus. Todos nós, por conta da nossa livre escolha, merecemos o inferno. Mas Deus, com sua vontade soberana, decide tirar alguns do inferno para revelar neles a sua graça, enquanto naqueles que desobedeceu deliberadamente a sua vontade, ele manda para o inferno. Isso parece algo, né, muito ruim de se ouvir, mas é exatamente isso que a Bíblia vai trabalhar. A ideia de eleição não é algo que estamos inventando aqui só para falar de posicionamentos. É um tema bíblico. Tanto arminiano quanto calvinista entende que a salvação é fruto da eleição divina. A diferença é como isso se dá. Estou recapitulando. Os arminianos creem que a eleição de Deus é com base na graça preveniente. Ele vê aqueles que vão crer e com base na fé prevista, ele elege. O calvinismo entende a salvação pelo ato da vontade soberana. Deus elege e por conta da eleição que ele fez em Cristo, ele concede fé. Em um, a eleição vem por causa da fé. No outro, que é o que nós estamos vendo, a fé vem por conta da eleição. O ponto é que a eleição é um tema bíblico para ambos os lados. A graça de Deus, João 6,44, vai enfatizar ainda mais sobre se há, de fato, essa possibilidade de dizer não para Deus quando Deus encurrala o coração de um pecador. João 6,44. Eu vou ler a partir do 41. É a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Jesus faz uma declaração de sua divindade, dizendo: eu vim do céu. E as pessoas dizem: esse daí não é o filho da Maria? Não é o filho do José? Que menino está endoidando? Ele fala: não precisa ficar preocupado. A murmuração de vocês tem um motivo. O Pai não enviou vocês para mim. Vocês não são dos meus. Então, todos aqueles que não são dos meus, que não são enviados pelo Pai a mim, vão ficar aí com essa reclamação, com essa murmuração. Deus é quem traz os eleitos a Cristo. E Deus decidiu que essa salvação, irmãos, será feito pelo meio de graça, que é a pregação do Evangelho. Se você em algum momento pensou nisso, de que crer no calvinismo é uma autorização para você ser um preguiçoso espiritual, deixar de evangelizar, deixar de crer, saiba que não é isso que os eleitos creem, não é isso que a igreja do Senhor pensa. Quanto mais apaixonado por Cristo e alcançado por sua graça, mais você tem vontade de compartilhar o evangelho, o amor de Cristo. Por quê? Porque irmãos seus virão à fé por meio da pregação do evangelho. Deus decretou que a salvação das pessoas acontecessem após a pregação do evangelho. Deus determinou que a ação do poderoso Espírito que convence o homem do pecado faria isso por meio da pregação da mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho. Não é por meio de outra coisa senão o Evangelho que as pessoas são salvas. Deus poderia estralar os dedos e todos os eleitos serem reunidos com Ele na eternidade, mas Deus é um Deus de processos.
e ele deixou a humanidade correndo no seu curso natural, mas ele investe no mundo caído, sustentando a sua igreja, porque a sua igreja prega o evangelho, e é o evangelho que alcança os novos filhos que voltam para casa. Para finalizar, para o nosso tempo estar se esgotando, o último ponto que precisou ser respondido é sobre essa possibilidade de cair da graça, de ser alcançado por esse evangelho e sair desse evangelho. E aqui está o ponto, e por isso é importante toda essa construção que eu fiz. Porque se a nossa salvação é concedida e executada por Deus em meu coração, a perseverança, a preservação dessa salvação também é uma obra de Deus, não é uma obra minha. Não serão salvos aqueles que conseguiram manter sua própria salvação. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, assim como a nossa preservação. Não existe Deus dar a salvação e tomar de volta. Se até mesmo dar a salvação, biblicamente, é uma obra dele, por que que ele iria tomar de volta? Porque eu sou um pecador? Ele já sabia que eu sou um pecador. Mesmo assim, Deus me concedeu a graça de crer em Cristo, não porque eu sou bom, mas porque ele quis. Então, a preservação, a sustentação da nossa salvação é uma obra de Deus. Novamente eu reforço, isso não é uma autorização para você viver uma vida displicente. Pelo contrário, todos aqueles que estão sendo iluminados pelo Espírito desejam alcançar cada vez mais a perfeição em Cristo, como Paulo vai dizer, né, prosseguindo para o alvo da perfeita vocação, até ser um varão perfeito. Aquele que é um eleito, aquele que está sendo alcançado pelo genuíno evangelho, ele não se satisfaz em conhecer cada vez menos de Cristo. Pelo contrário, ele quer se parecer com Cristo. Ele ora diariamente dizendo ao Espírito: me faz parecer com Jesus, me faz parecer com o Senhor. Não me deixe sem falhar contra Deus. Não me deixe, Espírito Santo, falhar contra a minha fé. Não me deixe ser omisso. Não faz sentido você entender que o Senhor que preserva a nossa salvação e associar isso a uma preguiça espiritual. Porque todo aquele que tem sido alcançado pelo Senhor tem desejo de ter mais daquilo que foi alcançado. Senhor, esconda a tua palavra no meu coração, eu não quero pecar contra ti. Senhor, arranque tudo de mim, menos o seu espírito. Essa é a oração daqueles que foram alcançados. Não é assim, então a salvação é Deus que preserva, eu vou usar droga, vou pro baile funk, vou fazer coisa errada, porque já que os eleitos não perdem a salvação, mas quem garante que esse é um pensamento de alguém que foi alcançado? Quem garante que esse é o coração de quem foi alcançado? Pode ser que você seja um joio, achando que isso, independente do que você faça, no final sempre vai dar certo para você. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos aqueles que Deus salvou, Deus preserva eles em seu amor, ainda que eles estejam diante da morte, como foi o caso dos mártires. Nega a Cristo ou morre, e eles morrem com uma confiança inigualável de que estão no caminho certo. A pergunta é: quem traz essa segurança para o eleito, para o crente, mesmo diante da morte, se manter fiel? Senão o Espírito Santo. Quem faz isso, senão o próprio Deus, que sustenta um Jó de não cometer pecado, mesmo beirando o limite da paciência humana. Jó chega a um ponto de amaldiçoar o seu dia, mas ele não derrapa com uma incredulidade. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus é quem faz todas as coisas, ele me deu, ele tira, ele é soberano. Não quer dizer que Jó levou na boa, porque Jó chegou perto de derrapar, perto de se voltar contra Deus, mas o Senhor preservou ele. Assim como o Senhor preserva você também. Você hoje não é crente porque você é bom. Você é crente, se é que você é crente mesmo. E eu tô torcendo para sim. Você não é crente porque você é bom. Você é crente porque o Senhor que lhe salvou
está mantendo a chama acesa no seu coração? Por que que nós conseguimos perseverar? Porque Deus persevera. Eu tinha alguns textos para ler, mas acredito que não vou conseguir ler todos. Vamos ler apenas Romanos 8, verso 30. Leia a partir do 28, dá mais base. 8. 8, 28, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não existe essa ideia de que eu sou um crente em Cristo Jesus e posso fazer atos pecaminosos porque afinal eu já sou salvo mesmo. Porque aqueles que foram predestinados para serem salvos também está envolvido nessa predestinação se parecer com Cristo. Então todos aqueles que ele chamou para que se parecessem com Cristo. Então a jornada do crente é crescer em direção a Cristo. É se parecer com Cristo hoje muito mais do que eu me parecia ontem. Breno, mas isso está no meu alcance? Não, isso é poder do Espírito. E a Bíblia diz que esse é o desejo do Espírito. A vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cristo vai dizer, clama a mim e eu te responderei. Tudo que vocês pedires em meu nome, crendo, receberei. A gente pega esse texto e acha que tudo é tudo de bem material. Mas a ideia no texto é claro, Deus está chamando a gente para ser discípulos dele e diz que tudo o que vocês precisarem para serem discípulos, para serem servos de Cristo, para amarem a Deus, Deus vai dar. Não é todos os bens que vocês querem, é tudo o que vocês precisam para continuar firmes em Cristo, Deus vai dar. Tudo o que vocês precisam para continuar crescendo em direção a Jesus, Deus vai dar. Deus concede. A gente pega esse texto e fica frustrado porque eu pedi um carro novo e Deus não deu. Significa que eu não sou crente de verdade? Não use isso em vão. Não queime as pontes, não queime as carroças. O texto não está falando de você pedir tudo e Deus é o seu gênio da lâmpada. Se você hoje quer servir a Deus e você vê, por exemplo, timidez em você, esse texto se aplica a você. Dobre os seus joelhos e Deus me dê coragem para pregar o teu evangelho. Sabe o que Deus vai fazer? Vai dar. Porque tudo que você pedir em nome de Cristo, quer dizer, tudo que você precisa para se parecer mais com Cristo, Deus vai lhe conceder. Esse é o desejo de Cristo. Sendo assim, até mesmo as coisas que acontecem conosco cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem pelo seu chamado, seja ruim ou bom. E esse mesmo Paulo vai dizer que não existe não existe quem possa mudar essa realidade, nem mesmo você. Olha o que diz o verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o verso 33. E pense se realmente é possível alguém perder a salvação. Ele faz uma lista das coisas que pode ser um problema para nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Fome? Não, fome com certeza, porque quando eu estou com fome eu peco tanto. Será mesmo que a fome é capaz? Essa foi para você, Gislene, dá uma glória. Será mesmo que a fome é capaz de me separar desse amor, desse Deus? Não.
nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Porque nós somos bons? Não. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura, nem eu mesmo consigo me separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Não existe nada que separe Glória o a Deus. Criador que nos amou dele mesmo. Deus sabe das minhas mazelas. Deus não me salvou porque eu apresentei para ele um plano de comportamento perfeito. E mesmo assim, ele me amou. O que eu faço quando eu derrapo, mesmo crendo em tudo isso? Eu vou a Deus, dizendo: Deus, por tua graça, me perdoe mais uma vez. Por teu amor, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus vai dizer: sim, pelo teu coração arrependido, você vem. O perdão em Cristo é uma realidade para todos aqueles que creem. Meus irmãos, aqui a gente encerra a visão reformada a respeito do posicionamento, do pensamento reformado para a remonstrância. Tanto arminianismo e calvinismo são coisas importantes que você precisa se definir para você entender o seu relacionamento com Deus e até mesmo a forma como você age como um discípulo e como você discipula os outros. O que eu quero que a gente entenda para concluir é que ambos estão apelando para as escrituras, não para filosofias, como era o semipelagianismo e o pelagianismo. Então, são textos bíblicos que estão embasando. Agora, cabe a você olhar essas divergências que são reais, né? São profundas, e entender como você vai discernir a sua fé. O ponto é que, isso é claro, o salmista vai dizer, Salmo 3, a salvação é do Senhor. A salvação é do Senhor, é Ele quem salva. Né? Breno, você é um calvinista, e como você pregaria para arminianos? Da mesma forma, porque isso não a forma como eu creio, Deus vai trazê-los. Um arminiano talvez pregaria para convencer as pessoas para usarem o seu livre-arbítrio. O ponto é de que a salvação é Deus. Se você disser para mim, eu fui salvo porque eu escolhi, glória a Deus. E eu disser, eu fui salvo porque Deus escolheu, o importante é ser salvo. E a salvação vem de Deus. A forma como esses desdobramentos aconteceu é importante para nós porque nós somos teólogos, nós somos professores de escolas bíblicas, nós somos pregadores da palavra, nós estamos sendo chamados para ensinar a palavra. Então, para você, não pode ser algo irrelevante. Por um irmão que não tem muito conhecimento da sua igreja, se ele não quiser se aprofundar nisso, tudo bem, mas você, como um ministro da palavra, precisa saber que entender isso aqui vai nortear a forma como você sustenta as bases da fé na sua cabeça, a forma como você entende a evangelização, a forma como você entende a salvação, a forma como você olha para o pecado, como você viu aqui, nós começamos pelo pecado. O que eu quero que a gente entenda é que uma teologia saudável, conhecer a revelação de Deus, em momento algum, tem como finalidade produzir em você arrogância. Ah, eu sou arminiano, não gosto de calvinista. Ah, eu sou calvinista, não gosto de arminiano. Para mim, arminiano não é crente, calvinista não é crente. Não. A ideia de estudar uma teologia saudável, essa é a ideia desse professor e dessa escola, é produzir não arrogância, mas temor reverente ao Senhor. Não é para a gente ficar se rotulando, calvinista, arminiano, igual o mundo faz, bolsonarista, lulista, petista. Não, gente. Não, é para a gente ter reverência com a palavra de Deus, reverência com o Deus que nos salvou, e eu desejo que isso seja uma realidade no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Perguntas? Quem vai mandar primeiro? Sem perguntas. Cadê a Marília? Tá aí, Marília? Eu tô aqui. Manda aí, Marília. Cadê as perguntas? Não consegui prestar muita atenção, então não tenho muita pergunta. Meu Deus. Isso aí é coisa de quem não é eleito, né, gente? Isso aí é. Miraci, tem pergunta, minha irmã? Não tenho. Cheguei um pouquinho atrasadinha na aula, mas não tenho, não. Não, mas você pegou boa parte. Pegou boa parte. Mas eu achei assim, quando você. Não é uma pergunta, né? É mais uma lógica. Quando o senhor falou assim a respeito de que o Espírito falou para Paulo, né? Que tinha alguém lá do Senhor, que era para ele voltar, permanecer naquele lugar. Aí a gente olha assim para os versículos e fala assim, não me lembro qual, que a palavra do Senhor é Espírito e vida. Então, eu creio que a própria palavra vai encontrar os escolhidos do Senhor. Então, assim, a gente tem que pregar mesmo, né? A gente tem que continuar pregando, porque a gente já não fica preso a nenhuma, como é que fala? A nenhum pensamento, nem arminiano, nem comunista. A Eu gente acho sabe que uma das coisas boas de entender, principalmente esse ponto que nós estamos trabalhando hoje, é que que até para Paulo então não é a minha responsabilidade converter. A minha responsabilidade é pregar o evangelho. Eu não. pregando o evangelho, o Senhor, o Espírito Santo, como minha irmã disse, o Sim, Espírito Santo por meio da palavra vai tocando o coração. sim. O Vai próprio encontrar. apóstolo, o próprio apóstolo disse que para uns a palavra do evangelho é um cheiro gostoso, para outros é um fedor terrível. A mesma palavra. Para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Então, olha que coisa, a mesma palavra. É a mesma palavra. Mas, É mesmo. Gislene, Eu. cadê as perguntas? Eu não tenho perguntas, eu tenho dúvidas, mas eu acho que são dúvidas de coisas que é um mistério. Eita, forte. Eu acho que são dúvidas assim de coisas que Deus não explicou e ele não quis explicar. Então, são coisas que nos levam a crer, né? A gente vai crer, mas tem coisas que eu acho que a gente não vai entender. Então, eu não tenho dúvidas assim para tirar nesse sentido, mas algumas de por quê, tá? Entendi. Desse Isso que eu ensinei hoje, gente, é uma base de pensamento reformado. Né? Na aula passada, a gente falando sobre o arminianismo. É uma forma de entender o evangelho. Veja esse livro que eu quero apresentar para vocês. Olha a grossura dele. Esse livro chama-se Fundamentos da Graça. Ele comenta de 1400 anos antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Em resumo, ele comenta o Antigo e o Novo Testamento. Olha, o Antigo e o Novo Testamento. E ele pega cada parte da Bíblia e comenta essas partes da Bíblia à luz desses pontos que nós estamos trabalhando aqui. Vou pegar uma parte para vocês verem. Ó, começou aqui. Servos da graça de Moisés ao presente. Aí começa a dar uma pequena ilustração, aí vem, ó, onde a longa história começa. Gênesis. Ah, vocês não estão vendo, né? Gênesis. Aí ele pega Gênesis, começa a trabalhar a ideia de Gênesis. Aí trabalhou uma introdução de Gênesis, vem o primeiro ponto. Soberania divina, que é exatamente o que nós estamos trabalhando. Depois ele começa a trabalhar os pontos sobre a soberania de Deus, como Gênesis apresenta a soberania de Deus. Depois vem depravação total, que é o que nós trabalhamos aqui também. Ele pega esse método e ele aplica em todos os livros da Bíblia, trabalhando esse conceito. Aqui, de novo, eleição incondicional. Isso é um livro, Steve Lawson é um pastor reformado, pastor presbiteriano reformado, e ele entende que esses pontos que nós estamos trabalhando aqui são pontos essenciais para entender o fundamento da graça, tanto para calvinistas quanto para arminianos. Então,
É como um bom livro para saber do arminiano, se atende dessas demandas. É que esse livro aqui comenta a Bíblia toda em cima desses 5 pontos. Então, de todos os livros, ele vai pegar esses pontos, como Gênesis fala da expiação limitada. Ele vai trabalhar isso. Eu nem sabia que tinha esse livro. Eu fiquei sabendo dele hoje. Eu tenho um software daqui de estudo bíblico chamado Logos, e agora o software tem uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial responde as minhas perguntas com base nos livros que eu tenho na biblioteca desse software. Não é igual o ChatGPT que pega coisa do Google. Ele pega coisa da minha própria biblioteca. E ele pegou, eu fiz uma pergunta sobre depravação total, e ele pegou a resposta desse livro, eu achei interessante a resposta. Aí eu falei, oxe, eu tenho esse livro na minha biblioteca. Aí eu passei algum tempo bom lendo ele aqui, e eu recomendo ele para vocês. Fundamentos da Graça, Steve Lawson. Vamos orar? Eu sei que o João já sentiu vontade de pedir meu livro emprestado. Oremos, Eu meus devolver irmãos. os 2. Isso, devolve, irmão. Você tá... Olha, não roubarás. Enquanto não devolver, você está enquadrado em Êxodo 20. Vamos orar? Gislene, você faz essa oração aí? Faço. Senhor Deus, peraí. Deixa a moto passar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Deus, que o Senhor nos concede, por mais essa aula. Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de estar. Te agradecemos, Senhor, pelo conteúdo, Deus, pelos ensinos. Te agradecemos, Senhor, pelos estudiosos, Deus, que trouxeram até nós tantas informações importantes, tudo isso que nos ajuda, Deus, a questionar a nossa fé, a questionar, Senhor, aquilo que nós aprendemos do Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por nos capacitar, Deus, por iluminar nossa mente, por nos dar coragem, Deus, para estarmos em cada aula de teologia para aprendermos mais do Senhor. Nós pedimos, Deus, a tua ajuda, Senhor, que o nosso entendimento se abra, Deus, para que nós realmente, Senhor, consigamos aprender e aplicar isso em nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos por cada um dos alunos que estiveram aqui, que o Senhor dê a eles uma boa semana, ajude eles a entender, Deus, e aplicar, Deus, aquilo que eles têm aprendido em suas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos para a nossa fotinha e encerrar a nossa jornada de hoje. Bora lá, bora lá, bora lá. 3. Vai abrir, Vitor? Não vai conseguir? Vou, peraí, tô entrando. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Graças a Deus, viu, meus irmãos? Agora nós temos poucas aulas e é necessário que vocês estejam trabalhando na prova de vocês. Vigiem para vocês não se prejudicarem. 3, 2, 1. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Boa noite. Que Jesus esteja com vocês. Amém, amém. Amém. Boa noite. A paz para Paz. Paz para todos. Paz, queridos. todos.